Hoje eu vou falar da minha carteira de fundos imobiliários, quanto rende a minha carteira, quanto que ela vai render aí nos próximos anos, vou fazer umas simulações e também vou falar os prós, os contras aí, o que eu penso de fundos imobiliários. Seja bem-vindo ao canal Top Ações e eu vou começar aqui mostrando uma defesa, né, para os fundos imobiliários, que a gente geralmente costuma vir comparar aqui ativos, e aí inclui dividendos e sai comparando. Isso é injusto porque esses simuladores eles não contam reinvestimento de dividendos, então qualquer análise aí fica prejudicada, e principalmente em percentual também fica complicado. Você não deve ver percentual, e sim em valor mesmo, né? Bom, então, mas primeiro, além desse ponto, eu gostaria de começar dizendo o que eu penso de fundo de papel e o que eu penso de fundo imobiliário de tijolo. Bom, os FIIs de papéis, eles pagam dividendos maiores, né, como vocês devem saber, mas eles não costumam acompanhar a inflação. A gente pode ver aqui o MXRF11 teve um bom desempenho, né, nos últimos 10 anos aí, não chega a ser 10 anos porque ele não tem esse tempo todo, mas ele subiu aí 20,5%. É uma rentabilidade boa até para um FII de papel, mas não necessariamente ele vá repetir essa rentabilidade, talvez seja menor. E ver aqui recentemente o outro FII de papel mais recente aqui, o RECT11, está aí até um pouco negativo. Eles costumam aí ficar um pouco acima do zero, mas não vão, o que eu penso, eles vão ficar acima do zero, mas não vão chegar a acompanhar a inflação. Então o dividendo vai ser maior, mas eles não acompanham a inflação. Mas é bom, porque você reaporta o dividendo, e aí você faz essa rentabilidade, você força essa rentabilidade a ficar maior. Se você apenas estiver usando para viver de renda já e não está reportando esse dividendo, aí não vai ser tão bom assim, porque elas não costumam acompanhar a inflação. Você vai perdendo ao longo dos anos aí o seu valor investido, vamos dizer assim, né? E aí, os fundos de tijolos, sim, eles costumam acompanhar a inflação. Vou mostrar aqui, ó. A gente vê que o HGLG11 subiu 75% nos últimos 10 anos, uma rentabilidade muito boa, né? Então, isso é normal. Vai ter ano que vai subir menos, vai ter ano que vai ficar até negativo, mas ao longo de um período grande, 10, 20 anos, geralmente vai acompanhar a inflação, porque é normal o mercado imobiliário ter um índice inflacionário aí, né? Semelhante à inflação. E aí, a gente vê aqui o BTLG11 subiu apenas 31%, e também existe há bastante tempo, e aí ele até tinha outro nome. Por quê? Porque a operadora anterior teve diversos problemas aqui, teve muitos problemas, e depois que trocou para o BTLG11, a gente vê que deu uma recuperada linda. Na verdade, a própria operadora antiga já estava começando a resolver esses problemas, e aí entrou a BTLG11, bem quando a situação já estava começando a se contornar, e aí o FII começou a subir, subiu bastante, aí mais de 30%. Então, você vê que também pode acontecer esse problema de ter alguns problemas que prejudicam a rentabilidade, mas mesmo assim, ao longo dos anos é um negócio seguro, né? Porque o mercado imobiliário é um negócio seguro, a não ser que a administradora faça algumas atrapalhadas. Bom, mas enfim, nós vemos aqui o BTLG11 também muito bem depois que a BTG Pactual assumiu. O HGBS11, olha só, nós estamos pegando um fundo imobiliário que não tem crise pior no universo para acontecer com um fundo de shopping. Esse foi o pior problema, que não dá para imaginar algo pior para o fundo de shopping. Mesmo assim, a gente pega os últimos 10 anos, 35,19%, uma rentabilidade boa, né? Uma rentabilidade bem legalzinha, mesmo com essa queda monstra aí que teve após várias lockdowns, né? Então, cara, assim, é, é, é evidente, acho que isso aqui mostra, é evidente. Eu peguei dois ativos aqui de renda de tijolo, fundo de tijolo, que passaram problemas graves, um de administradora e outro uma crise aí pior que poderia ser para os shoppings, e os dois conseguiram rentabilidades acima de 30%. Então, eu acho que isso aqui prova a tese que os fundos imobiliários tendem a valorizar pelo menos como a inflação. Então dá para a gente fazer diversas simulações baseado que o dividendo vai ser apenas lucro para nós. Então isso é bem legal, facilita aí as contas. Pode ter alguns problemas no caminho. Eu peguei dois dos piores casos aqui, em fundos inclusive que eu tenho agora, porque eu vejo eles num momento interessante. Na verdade, é desde o ano passado, né?
Agora, eu vou dizer o que eu penso dos fundos imobiliários de forma bem resumida. Então, dividendos mensais e previsíveis, óbvio, né? Se você acompanhar o que está acontecendo com a empresa, você vai ter uma previsibilidade bem legal aí de dividendos. São mais fáceis de aprender, para quem está começando, é muito mais fácil de aprender a investir em FIIs, acompanhar eles, do que as ações. Mais trabalhoso de se acompanhar, sim, é um contraponto, é o contrário, né? Embora seja mais fácil de aprender, eles são mais trabalhosos aí de se acompanhar. Eu tenho 6 ações, eu sinto que eu poderia ter 20 ações elétricas e eu conseguiria acompanhar muito mais fácil, muito mais rápido do que eu consigo acompanhar os 9 FIIs que eu tenho, porque o tempo, a experiência me deu aí muita agilidade para ver as ações elétricas, os riscos, eu bato o olho e já sei tudo que está acontecendo, que pode acontecer em muitos dos casos. É lógico que algumas coisas você tem que ler mais a fundo, mas a experiência dá essa ajuda pra gente. Nos fundos imobiliários, eu tenho a impressão que por mais que eu fique aqui investindo 20 anos, eu não tenho tanto tempo de investimento em fundos imobiliários como tem em ações, mas eu penso assim, se eu ficar 20 anos investindo em fundos imobiliários, eu ainda vou ter que ver alguns detalhes lá no fundo, ler o relatório, não vou conseguir otimizar muito esse tempo. Então, esse é um ponto negativo, tá? Não tem isenção de IR na venda. Sim, em ações você vende até 20 mil, independente do lucro, você não paga IR. Isso é uma desvantagem dos FIIs. Imposto sobre dividendos impactaria mais, sim, porque nas ações, teoricamente, vai ter um contraponto, uma diminuição do imposto, né? De outro lado, mas nos FIIs não está claro sobre isso, e teoricamente teria uma taxação extra aí e impactaria em 15% até 20%, não se sabe direito ao certo. O ponto é que não é bom. Teoricamente não haverá bitributação. Sim, a princípio dava a impressão que poderia ter, mas não. Pelo que está escrito lá, o imposto vai ser o imposto em CRIs, LCI e LCA, que poderia impactar numa bitributação nos fundos de papel, são para pessoas físicas, como o MXRF11, os outros FIIs de papel investem como pessoa jurídica, eles não teriam essa tributação, então para eles seria isentos. Então não haveria bitributação nesse caso, tá? Então quem está com muito medo de FII de papel, eu acho que nesse ponto aqui, a princípio não teria que ter, tá? Cuidado com os simuladores. Sim, os simuladores eles não incluem reinvestimento de dividendos e é ruim para ações pagadoras de dividendos e principalmente para os FIIs, que além de pagar dividendos, esse é o foco deles e também são dividendos mensais, isso aí engordaria a rentabilidade deles, né? FII de papel não acompanha a inflação. FIIs de tijolo tendem a acompanhar a inflação, por mais que ele tenha alguns problemas aí, se você tem só você não pôr todos os ovos em uma cesta só, você vai conseguir ter aí a inflação sendo acompanhada. E aí um ponto interessante dos fundos imobiliários é com certeza os dividendos, e eu tenho maioria aí dos fundos imobiliários meus são de tijolos ainda, eu estava começando a aportar nos papéis, e a questão é que mesmo eu tendo fundos imobiliários de tijolo de shopping também envolvido, os dividendos estão relativamente estáveis aqui em 2021. Nós vemos 0,51 aqui de yield no mês de janeiro, 53 em fevereiro, 52 em março, abril 48 e maio 0,49. Se a gente pôr em dinheiro aqui, ó, 66, 69, 69, 64, 66 e agora em junho ainda não está fechado, já tenho 42,80 garantido. Então, tá bem estável, os números estão bem legais. Eu tô agora recentemente dando umas mudadinhas no portfólio e vou mostrar para vocês como, inclusive, eu fugi do IR, do imposto de renda, nessas minhas mudanças. Então, eu vou comentar minhas operações aqui nos fundos imobiliários, no Status Invest, estão todas ligadas no C, então, assim como as minhas ações, tudo é puxado automaticamente. Então, além do MXRF11 que eu estou comprando aos poucos, eu vou comentar qual era o meu objetivo nos fundos imobiliários de tijolos de logística. Qual era o meu objetivo? Era comprar um pouco de VTLT11, pouco mais ainda de BTLG11 e diminuir a participação no XPLG11, que eu estou levemente insatisfeito, não por conta do prejuízo que eu estou levando com ele, sim por conta de algumas coisas que têm acontecido lá. Então eu queria diminuir um pouco a participação e aumentar no BTLG11, que eu gosto mais. Então assim, eu envolvi uma 11 que não tinha nada a ver com isso, porque eu não queria vender ou mal 11 em algum momento aí e pagar imposto, que eu já vendi o XP mal 11, que eu também não me estava deixando satisfeito, eu tive lucro bom com ele, vendi e paguei IR. Não queria pagar IR eventualmente no futuro com a mal 11, que eu fiz, vendi 10 ações da mal 11, todas que eu tinha, e vendi o proporcional também do XPLG11
para compensar. Um compensou o outro, eu não precisei pagar nada de IR nessa operação. É pouquinho, mas eu me livrei, inclusive, de um trabalho de gerar DARF, aquela história toda lá. E aí, no dia seguinte eu não queria diminuir 6, eu queria diminuir apenas 2, então fui lá no dia seguinte e comprei XP LG11 mais 2 cotas. Dessas 3 operações aqui, ó, eu consegui diminuir 4 ações, fiz, né, cotas do XP LG11 e nessas 4 cotas eu não fiz, na verdade, só comprei e revendi em dias diferentes uma 11 e zerei a rentabilidade nele, e com isso eu não preciso mais pagar IR que eu teria que precisar pagar. Então, basicamente, a operação foi essa aqui. Então, bem resumido, aqui está a minha situação anterior, né, do XP LG11 e do MAL 11. E aí nós temos aqui a venda que eu fiz do XP LG11 de 6 unidades. A venda eu vendi por 690, mas eu tinha comprado por 756. Então, deu um prejuízo de R$66, que seria lá para o IR, né, para bater no IR. E aí, a venda do MAL 11 foi de 992, mas eu comprei por 929, então teria que pagar IR aí, já que eu tive um lucro de R$63. Daria um IR de 9,42. Fazendo essas contas aqui, fica tudo certinho, 3% de prejuízo, então pude vender o meu MAL 11 sem ter que pagar IR. No dia seguinte eu recomprei, que eu apenas queria vender, apenas queria zerar o meu lucro aí do MAL 11. E assim está minha carteira de fundo de investimento imobiliário. Eu tenho o MAL 11, o HGBS 11 e o VISC 11 de shoppings. Tenho o BTLG 11, o XPLG 11, o VTLT 11 de logística, o RBED 11, que é educacional, o XPIN 11, que é industrial, e o MXRF 11, que é um fundo aí de papel. Aí tem outros fundos que estão na minha mira aí, digamos. Talvez o Tegar 11, não sei. Eu não gosto muito das taxas, embora tenha dado uma certa redução aí. O RECT 11 é interessante. E aí o CPTS 11, o DEVA 11. Estou de olho aí em FIIs de papel ainda para ver qual que poderia entrar. SPML 11 foi o que saiu do shopping, não pretendo mais comprar ele não. E aí essa tá com a minha composição hoje, tá? Eu tenho 53% de logística, 27% de shoppings, 6,5% de outros e 4,2% de papel. Minha ideia é o quê? Tem mais ou menos 34% de logística, 14% de shopping, 14% de outros e 38% de papel. Mais ou menos isso, né? Não precisa ser uma regra específica. E aí, o que está rendendo meus FIIs hoje é 0,5, 0,3, baseado nos dividendos dos últimos 3 meses. Mas, para a gente fazer uma simulação mais legalzinha, eu vou tirar os de shoppings, porque eles estão bem prejudicados no momento, né? O yield está bem fraco, principalmente aqui do HGBS 11 e do VISC 11. Então, teríamos aí 0,593 de dividendo, dada aí minhas cotas de FIIs que eu tenho. Eu já adicionei inclusive o BTLG11, que eu fiz uma subscrição de mais 3, então tenho 30 agora. E vamos agora para a simulação. Na simulação, com o mesmo aporte lá que eu tenho, que é praticamente R$10.000, daria aí 9.961. Se eu aportar R$1.000 por mês nos próximos 5 anos, e depois do 5º ano em diante, no 5º ano até o 10º apostar R$750 e depois do 10º até o 20º 500, ou seja, estou diminuindo 5 primeiros anos 1.000, depois mais 5, 750, depois mais 10, 500. Estou diminuindo. Levando em conta que os meus FIIs são praticamente todos de tijolo, eu posso fazer a simulação tranquilo, lembrando que isso aqui vai acompanhar a inflação. Então esses números aqui são ajustados pela inflação, teoricamente, considerando que os fundos de tijolos costumam acompanhar a inflação, como eu já mostrei, né? Então eu teria no 20º ano 448 mil e 2.655 de dividendos lá no 20º ano. E aí depois no 20º ano eu já teria parado de aportar, né? E mesmo assim continuaria crescendo, chegando a 3.600 aí no 25º ano e 613 mil de valor aí no 25º ano. Então você vê que é uma escadinha que vai lentamente subindo, mas ela sobe, né? Isso aqui contando, ó, aportes decrescentes, tá vendo? Não tem assim nada muito difícil. Começando com um patrimônio bem pequeno de R$10.000, a gente consegue chegar em 25 anos em 613 mil, tendo aportado no total nesse período 174 mil, chegando a 113 mil. Pode ser um cenário mais assim, que sobe menos que as ações, mas é um cenário aí que a gente pode traçar
com mais certeza. E se você quer acompanhar a minha trajetória em investimento em FIIs, se inscreve no canal para você não perder o conteúdo. Eu também aporto aqui muito em ações, principalmente de dividendos, então vale a pena você acompanhar toda essa minha trajetória aí. Agora, se o que você quer é acompanhar a minha trajetória em ETFs no exterior e estoques, eu vou a partir de hoje deixar exclusivo para membros, porque não tem dado muito certo, né, quando eu tentei fazer vídeos de análises exteriores. E esse aqui é um ETF que eu fiz de investimento no exterior, 203 visualizações, ridículo. E eu fiz aqui o AT&T, 2.000 visualizações, quase a metade aí abaixo da média. Eu fiz o QQQQ, várias broncas aqui do YouTube. Eu fiz desse TCM, um vídeo incrível, um vídeo que demorou mais de 4 horas para fazer, também várias broncas no YouTube. E o que acontece? Quando os vídeos não são bem visualizados desse nível que estão sendo, eles prejudicam os outros vídeos também do canal. Então por isso que eu vou levar apenas para membros. Se você quer ver vídeos do exterior, é somente membros agora. O preço para ser membro é R$2, o mínimo que o YouTube permite cobrar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!